Bem-vindos ao meu centro de memórias. A primeira coisa que eu queria explicar é o brasão da minha família. Ele tem folha de bananeira e uma banana no centro, porque a minha família, por parte de mãe, tem o costume de se chamar de Os Bananas. Isso é porque o meu avô era vendedor de bananas e também porque grande parte da minha família cresceu na roça e eles tinham o costume de falar que a bananeira era uma planta com raízes fortes e unidas, como a nossa família. Tudo começa com os meus pais. A minha mãe nasceu numa cidade bem pequena, chamada Presidente Dutra, no interior da Bahia, que fica a umas 6 horas de distância de Salvador, mais ou menos. A família dela é bem grande, ela tem 11 irmãos e irmãs, e ela é caçula. O meu pai nasceu em Campinas, o meu avô é de Santa Catarina, e por parte de mãe, ele tem descendentes italianos. Quando ele tinha 8 anos, ele veio morar aqui em São Paulo. A minha mãe e algumas das minhas tias vieram para São Paulo quando ela tinha 19 anos, em busca de emprego, de faculdade, etc. Eles se conheceram a partir daí e se casaram em 1998 e 7 anos depois eu nasci, em maio de 2005. O meu irmão mais novo nasceu em 2010, em maio também. Os dois vieram de famílias muito pobres e não tiveram muitas oportunidades na infância. A minha infância foi bem comum e saudável, eu sempre morei com meus pais e com meu irmão. E eu tive muitas oportunidades de viajar e de conhecer vários lugares do Brasil, inclusive a cidade onde minha mãe nasceu e onde mora o restante da minha família. Eu nunca tive muita proximidade com os meus familiares, porque eu sempre fui uma criança bastante fechada e quieta, mas ainda assim eles tiveram bastante influência na formação da minha personalidade, da pessoa que eu sou hoje. Eu também tive muito contato com tradições deles, com costumes da região de onde eles vieram. Dentre os momentos importantes da minha vida, eu poderia citar 3, que não são exatamente momentos, mas sim fases, mas querendo ou não, foram importantes para mim. Primeiro tem a depressão. Eu tive depressão durante 2 anos e vencer essa doença foi muito importante para mim, porque eu tive acesso a um leque de possibilidades que eu não conseguia enxergar antes. Eu mudei a forma como eu me enxergava e pude ter esperança de novo com relação ao meu futuro. Também tem a minha conversão. Desde pequena eu sempre fui cética, nunca acreditei em nada e eu só tive contato com a religião espírita, que é a religião de toda a minha família, e ter acesso ao cristianismo mudou completamente a minha vida, a forma como eu vejo o mundo, as pessoas, a minha vida, o propósito da minha vida. Então, a pessoa que eu sou hoje é completamente baseada no que eu acredito, na minha religião. Em terceiro lugar tem a quarentena. Apesar da quarentena ter sido um período só de 1 ano, eu amadureci muito nesse tempo e eu mudei muito do que eu pensava antes, muitos dos meus ideais, eu aprendi muita coisa, eu me aproximei muito da minha família, então foi um período de muita mudança, muita transformação para mim. A minha tia é uma inspiração para mim. Ela é quase minha segunda mãe e ela me ajudou em muitos momentos que eu precisei e ela sempre me apoiou em tudo. E ela é uma mulher muito guerreira, então a própria história de vida dela já é uma inspiração já. Também tem Jesus, que é a maior das minhas inspirações, e os meus líderes da igreja, que são pessoas que sempre estão me auxiliando, sempre estão me ensinando, me orientando e que são modelos de vida para mim. Como eu já mencionei, a família do meu pai tem origem italiana e da região sul do Brasil. Esse documento é uma certidão de nascimento do bisavô do meu pai, que nasceu numa comuna bem pequena na Itália, chamada Santo Stefano de Rogliano. A segunda foto é uma foto da rua onde minha mãe morava, lá na cidade dela, quando ela era pequena. Pedro Raimundo, o primo do meu avô, foi um cantor e compositor bastante conhecido lá na região sul, mais ou menos nos anos 40, 50, por aí. Hoje em dia, os artefatos dele, os objetos, estão expostos lá no Museu Histórico Anita Garibaldi, lá em Santa Catarina.